A questão é fazer o Gabriel jogar bola, né? É isso que eu quero ver. Como é que o Tite vai fazer para convencê-lo de que ele é um atleta e que ele tem que ficar, no mínimo, inquieto com a fase muito ruim que está atravessando. Hoje o Gabriel em campo, ele é uma peça praticamente nula. 6 últimos jogos não fez gol, nem chutou uma bola na direção do gol. Para ele não. Acho que a questão é assim, é fazer alguns jogadores voltarem a jogar bem, porque eu acho que isso é muito também de acomodação, me parece. Uma certa acomodação. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Mengão, hein? Finalmente, né, Tite já chegou, já foi anunciado, já realizou seu primeiro treinamento, né, junto com os jogadores do Flamengo. E a questão é a seguinte, né, o Mauro César, ele trouxe um ponto aqui muito importante sobre o que o Tite tem que fazer no Flamengo para poder dar certo, né, vamos dizer assim. Então, é um ponto muito importante. Eu quero saber a tua opinião aqui no vídeo. Deixa a tua opinião. O seu like também ajuda demais. E sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo. Mas antes disso, né? O Tite, pra mim, sim, é um grande nome. Estava livre no mercado. E tem tudo para poder dar certo, né? O Flamengo tem poder de investimento, jogadores bons, uma infraestrutura boa. E o técnico também é de alta qualidade. Então, juntando essas ferramentas, né? Tem tudo para dar certo. Só que é futebol, né? Futebol é uma caixinha de surpresa e o relacionamento de Tite e o dia a dia importa muito. Se isso tiver tudo alinhado, acho que tem tudo para dar certo e ser um casamento perfeito. Vamos embora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like, crédito aí, Jovem Pan Esporte e vamos embora! Bora! Flamengo, agora oficial, acabou toda essa novela, foi anunciado ontem, no início da noite, pelo Flamengo nas redes sociais. Mauro César, o que falar dessa chegada do Tite ao Flamengo? Hoje já começa o trabalho dele, né? Vai treinar o time durante a data FIFA. Muito boa tarde para você, Mauro César. Boa tarde, Pedro, companheiros. Bem, acabou essa novela, né? Ele vai ter um período aí bem razoável, né? O jogo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte no dia 19. Então isso vai dar aí 9 dias, né? Até a partida, um tempo bom assim, para ele começar a trabalhar e tentar já mudar o time, ajustar o time de acordo com aquilo que ele acredita. Ele tem ali algumas tarefas, me parece, que são importantes, recuperação de alguns jogadores, o caso do Cebolinha, que jogou bem com ele na seleção em 2019 e que ele pode tentar recuperar. Se ele conseguir recuperar esse jogador, ele certamente recuperar no sentido de voltar a jogar bem, né? Como jogou em outras ocasiões. Ponto para ele. Tem o Ayrton Lucas, também na mesma situação. E especialmente o Arrascaeta, que aí envolve uma questão médica também, vive machucado, tem jogado muito menos do que deve, do que pode. Claramente, aí vive de lampejos, um jogo ou outro que ele consegue fazer uma jogada ou outra. Quando faz um passe, nossa, olha só como ele tem visão de jogo. Tá, mas tudo bem, mas não está decidindo jogo nenhum, não faz gol, fica de fora, fica machucado. É muito pouco pelo que custa e pelo que representa. E o grande trabalho dele, que é o Gabriel, né? Nem tanto pela questão lá da música xingando o Tite, que a torcida cantou e o Gabriel fez coro depois do título da Libertadores. Isso aí resolve facilmente. Aquela história, né? Chega ali, troca uma ideia e tudo, águas passadas, vamos embora. A questão é fazer o Gabriel jogar bola, né? É isso que eu quero ver. Como é que o Tite vai fazer para convencê-lo de que ele é um atleta e que ele tem que ficar, no mínimo, inquieto com a fase muito ruim que está atravessando. Hoje o Gabriel em campo, ele é uma peça praticamente nula. 6 últimos jogos não fez gol, nem chutou uma bola na direção do gol. Então, essa acho que é uma tarefa mais pesada, porque é um jogador que, nas raras entrevistas recentes, não demonstra ter autocrítica. Ele parece não entender que ele está numa fase muito ruim, jogando rigorosamente nada, e que isso é incompatível com quanto ele custa e quanto ele representa. E fazendo com que se empenhe para corrigir aí essa fase, que isso aí é trabalho, né? Não tem outro jeito. E aí a meta dele é muito baixa, né? Para esse campeonato é chegar entre os 4 primeiros. O Flamengo está ali, acho que em quinto, mas com a mesma pontuação do terceiro, do quarto. Então, e 2 pontos atrás do segundo, né? Então, está todo mundo embolado, fora o Botafogo. Não é uma tarefa complicada se colocar na zona de classificação da Libertadores. Tem que ser por ali mesmo, porque o Botafogo não vai ganhar a Libertadores, o Grêmio não vai ganhar a Libertadores, o Palmeiras não vai ganhar a Libertadores, né? O Fluminense pode ganhar, mas está atrás do Flamengo, né? Então, é importante ficar entre os 4, porque é provável que dos 4 ali nenhum consiga vaga por outro meio. E com isso tem que pontuar, tem que vencer alguns jogos, mas acho que é uma tarefa que não é das mais complicadas, não. Acho que ele consegue, de repente, colocar na fase de grupos e aí, com alguns bons jogos nesse ano, ele consegue, de repente, ganhar a torcida e aí inicia ano que vem com mais tranquilidade. Para pensar em título, ele precisa ganhar praticamente todos os jogos e torcer por tropeços do Botafogo.
muito pouco provável que consiga tal feito, né? Vencer todos os jogos. Muito difícil. Muito difícil. Vencendo todos os jogos, passa a ter chance. Mas acho muito difícil ganhar 12 jogos seguidos, ou 11 jogos e perder um, empatar uma coisa assim. Muito, muito complicado. Então é uma meta, acho que baixa, muito factível, e acho que ele pode começar aí um trabalho até com uma certa tranquilidade, entendendo o funcionamento do clube, os jogadores, para que no ano que vem ele possa aí sim dar um passo um pouco mais fundo, né? E o pessoal vai se acostumando aí com o titês, né, com o linguajar dele, vai se habituando aí a esse dialeto, né, que estava afastado aí do noticiário durante 10 meses aproximadamente ele ficou. O Vampeta chamou a atenção também para esse lado do vestiário. Talvez essa seja, Mauro, a principal preocupação com o Tite no Flamengo, fazer voltar o Gabigol jogar bola e outros personagens aí, outros medalhões desse vestiário do Flamengo. Acho que ele costuma lidar bem com isso, né? Ele costuma compor bem com os jogadores. Geralmente o Tite não é de rupturas, não pode esperar também que ele vai ser o cara para fazer reformulação, mandar jogador embora. No Corinthians ele se afastou, inclusive. Em 2013, é o Mano que passou por um período aí de mudanças, depois ele volta em 2015 e aí faz o seu melhor trabalho, assim, disparado, né? O time de 2015 era bem melhor do que a versão anterior, apesar dos títulos mais importantes terem sido conquistados em 11 e 12. Em 15 o time jogava bem mais, bem mais. Então, acho que isso não costuma ser dificuldade para ele, não. Acho que a questão é assim, é fazer alguns jogadores voltarem a jogar bem, porque eu acho que isso é muito também de acomodação, me parece. Uma certa acomodação ali e tal, o cara se acomoda. Tá bom, é esse mesmo. O Pedro também tem que jogar mais, também não tem sido tão ruim quanto o Gabriel. Mas também tem que render. Tem vários jogadores... Tem o Everton Cebolinha, né, Maldo? Que o Tite convocou bastante. Foi campeão da Copa América, o melhor jogador com ele. Sim, né? Exato. Pode recuperar também o jogador que foi caro. Tem vários caras aí que ele... Se ele conseguir fazer um bom trabalho com esses jogadores, ele termina já o ano com crédito, digamos assim, né? Porque basicamente agora o que falta para ele? Não falta muita coisa. A meta é muito baixa. Se ele tivesse assim a 5 pontos do líder do Campeonato Brasileiro, aí iam colocar um objetivo maior. Olha, tem que ganhar o campeonato, tem que ganhar os jogos aí, esperar um tropeço, mas está 11 pontos atrás. 11 pontos. E está 11 pontos que no sábado o time foi de novo um time preguiçoso, né? Um time acomodado, fez 1-0 no Corinthians, aí quando entrou Arrascaeta e Gabriel, acabou, o time piorou. O Corinthians achou o golzinho dele, se defendeu e ficou 1-1. Impressionante. Isso que eu estou dizendo é pura constatação. Quando entraram Arrascaeta e Gabriel, o time piorou. Como assim? Piorou. Piorou, para você ver a fase dos dois. A do Gabriel nem existe. O Arrascaeta também é um lampejo ou outro. Até eu estava comentando ontem, durante o jogo, né? Aí dá um passe ou outro. Nossa, o Ricardinho na televisão, ele mapeia o campo, a visão. Para com isso. Mapeia o escambau, rapaz. Para mapear o quê? Tem que fazer passe para gol, chutar para o gol. Porque ele olha e dá um passo diferente que não resulta em nada. O Arrascaeta ganha elogios hoje, gente, pelo que ele fez antes no Flamengo. E até no Cruzeiro. Ou na seleção, eventualmente. Seleção menos. O que ele tem jogado é muito pouco. E não se questiona, assim, o Flamengo tem uma espécie de peças sagradas que parte da torcida não aceita que se critique. O jogador de futebol, ele escreve a história dele no dia que ele entra e encerra no dia que ele sai do clube. Então, esses caras estão escrevendo a história deles ainda. Que tem páginas de glória, de títulos e páginas, né, que poderiam ser arrancadas desse livro. Que, por exemplo, esse ano, atuações fracas, lesões, partidas pálidas. Peraí, então você pode falar nada? Tem que apresentar mais, tem que ficar inquieto, tem que ficar nervoso, ficar com raiva. Não dá para entrar em campo, jogar tão mal e achar que está normal. Tá tudo bem. Ele não vai dar bronca nos caras e tal, ele vai conversar, certamente, tentar trazer naquela lábia que ele tem, tal, que é boa, para que os caras se dediquem identificando quais são as carências, as deficiências de momento. Mas assim, eu acho isso um negócio muito sério. Assim, alguns jogadores de futebol, eles ganham elogio pelo que eles podem fazer, ou já fizeram em algum dia, e não pelo que eles estão apresentando. É muito curioso isso, sabe? Aí você fala, não, e fulano? Não, fulano, muito bom, então, mas tem jogado bem? Não, mas ele mapeia o campo, ele tem uma visão, daí que tem uma visão. Até ontem, estava numa live, uma pessoa mandou lá monitora, mapeia. Ele mandou lá uma mensagem, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas ele mandou assim no chat lá da live, ele mandou, é o jogador topógrafo. Mapeia o campo, né? Quer dizer, é que tem isso, né? O lateral construtor, que é aquele que joga de capacete e bota, é o jogador topógrafo. Porque é isso, cara, assim, as pessoas elogiam, e aí isso forma opinião. Você está assistindo uma partida, o comentarista chega e elogia o jogador porque ele fez um passe diferente, que não deu em nada.
E aí o cara pensa, realmente, esse cara joga muita bola. Mas tá jogando. O último jogo que a Arrascaeta decidiu foi o jogo do soco na cara do Pedro, lá daquele preparador físico, que ele entrou no segundo tempo, ele fez um gol de falta e deu um passe espetacular lá pro Wesley, e o moleque fez o gol da vitória. Depois não fez mais nada. Qual foi o peso da Arrascaeta na final da Copa do Brasil, que tanto se trabalhou para ele jogar? Ele fez uma diferença no jogo contra o São Paulo? Não fez. Foi uma atuação comum, absolutamente comum. Agora, ele pode mais? Ele pode, mas por que não faz mais? Que ele está se machucando muito. Por que se machuca muito? Então tem que se descobrir isso. E no caso do Gabriel, não é nem questão de lesão, ele não está machucado. Ele está jogando mal, ele parece pesado. Aí se é massa magra, massa gorda, tudo isso eu não sei, isso aí que tem que falar são os preparadores físicos, né? A turma lá do próprio clube. Agora tem uma equipe nova chegando. O fato é que ele não tem mobilidade, ele não consegue chutar no gol, ele não consegue fazer uma jogada, ele não consegue fazer aquelas movimentações na diagonal que ele encontra os espaços. Então, está muito mal, muito mal. O Pedro, bem ou mal, ainda participa de uma jogada ou outra. Até a jogada do gol contra o Corinthians ele participa. O Thiago Maia recupera a bola, ele toca no Everton Ribeiro, que faz o passe para o Gerson. O Gerson faz ali uma finta e dá um belo chute e sai o gol. Consegue participar minimamente do jogo, embora também não esteja bem. O Gabriel não participa do jogo, gente. E eu acho incrível assim que parece que está tudo bem. Está tudo normal, está tudo certo. Não está normal. Sabe? Essa acomodação, acho que aí o Tite vai mexer com isso. Não na base do vamos que vamos, tal, não. Mas do jeito dele, ele vai de alguma forma, acho que mexer com isso. 6 anos de Tite na seleção brasileira e agora ele volta para a rotina dos clubes, Vanderlei. Você também aposta no lado conciliador do Tite para resolver aí essas questões com os medalhões do Flamengo, para se enturmar com esse grupo do Flamengo, Vanderlei? Bom, é claro que se for só Dalai Lama, a coisa não vai funcionar, é evidente. Mas esse ponto é extremamente importante, a gente já destacou aqui. Você vê, nós tivemos um exemplo recente aí no líder do campeonato, Bruno Lage, que ele parece que andou com gasolina, né? Colocou fogo na casa. Quer dizer, por melhor técnico que seja, ou que as pessoas achavam que era, sei lá, mas ele criou um ambiente muito complicado e foi embora. Então, esse fato de ter boa relação, de ser um cara conciliador, um cara que evita o confronto e procura atingir o seu objetivo com um jeito. Ele é um cara jeitoso. Né? Então, eu acho isso virtude. Eu acho que é importante. E, além disso, ele é um técnico que merece respeito, é um técnico competente. Então, a contratação feita pelo Flamengo, eu repito, foi excelente. Né? Excelente. Quem é que ele poderia trazer? Ele trouxe um top de linha. O melhor técnico brasileiro que estava num período de descanso aí. Estava jogando pela janela o estresse. Então, eu acho que ele pode fazer o Flamengo melhorar. Entendo que o Flamengo tem um elenco extremamente importante, mas que todos esses componentes que já foram citados várias vezes aqui no programa, molão, desinteressado, não bem fisicamente, tudo isso é uma verdade. Mas esses caras, você pode esperar alguma coisa deles. Eles têm talento, eles têm qualidade técnica para jogar mais do que estão jogando agora. Se ele conseguir fazer isso, recuperar alguns jogadores, são contratações importantes. Eu faço essa comparação. O vestiário, Vampeta, é o principal desafio hoje do Tite comandando esse time? Também é lógico, por isso eu falei. Se você pegar os últimos treinadores, tiver essa dificuldade. Sampaoli, Paulo Souza, Vitor Pereira, né? Chegaram a comentar até do Rogério Ceni, mas do título, o Dorival não teve. O Dorival, né? Entendeu ali? Então, quer dizer, como o professor falou, já pensou o Tite consegue botar todo mundo para jogar bem? O Everton Cebolinha jogar bem, que nem jogou com ele na seleção, foi até o melhor jogador, junto com o Daniel Alves da Copa América, que foi o único título que o Tite ganhou ali, né, com a seleção brasileira, foi a Copa América. E o Cebolinha foi um dos principais jogadores. E aí você faz o Pedro ele já conhece bem, levou para a Copa do Mundo, ele já dirigiu outro jogador, Everton Ribeiro, né? Tem jogadores de nome importante. Teve essa rusga aí com o Gabriel, tudo. Agora o Gabriel é o principal, né? Não está no momento bom, mas nos últimos anos é o principal jogador do Flamengo, né? Eu até, em algum momento na carreira do Gabriel, quando eu estava bem mesmo, eu falei, tem que ir para a Copa do Mundo, porque o cara defende uma camisa de um grande como o Flamengo, e você dá oportunidade, porque o cara de repente joga na Premier League, ou joga na Espanha, na La Liga, mas num time inferior sem tanta cobrança, né? E agora o Tite chega, não é um cara estranho, todo mundo sabe quem é, 6 anos de seleção brasileira, e já conviveu com um grande
não digo metade do plantel do Flamengo, mas uns 10, 12 jogadores ali já passou com o Tite na seleção, né? Tem que lidar, tem que saber lidar com os caras também, tem que ser paizão, saber lidar, porque a gente viu que o vestiário do Flamengo, quando não está todo mundo satisfeito, mina. E alguns treinadores foram embora por causa disso. O grupo não gosta, não se coloca bem. O São Paulo falou, não consegui mudar. Né? Acho que na entrevista que ele deu, que foi embora, não consegui plantar o que eu queria. É muito importante esse contato com o vestiário do Flamengo. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Tite já foi apresentado, já foi anunciado, quer dizer, e a apresentação deve ocorrer essa semana ainda. Então é aquilo, o Tite, durante o primeiro treinamento, né, lá no CT Ninho do Urubu, ele disse que ainda não descarta o título do Brasileirão, né? É o único que sobrou para o Flamengo, né? Abre aspas, ainda tem um sonho, que é o título do Brasileirão. Então é aquilo, sabemos que o título está muito distante, 11 pontos em 12 rodadas. Então 11 pontos você tira em 4 rodadas. Então se tem 12 rodadas você tira em 4, então falta apenas 8 rodadas para o Botafogo ser campeão, vamos dizer assim, né? Então é muito difícil, mas, sinceramente, o título é difícil, o Flamengo tem que pensar no G4 ali, né? Se classificar para a Libertadores. E o que o Tite pode fazer para esse ano, né? Mapear o que está certo no Flamengo, o que está errado, né? Dentro do Flamengo. E conseguir fazer uma reformulação, né? Já pensando em 2024. O Mauro César e o Vampeta, ele tocaram em uns pontos ali, né? Importante. O primeiro ponto que o Vampeta tocou é sobre o vestiário, né? Quando o vestiário do Flamengo não está satisfeito com o treinador, é muito fácil minar o treinador, né? Culpar o treinador, entendeu? Porque sinceramente, tem muitos jogadores acomodados. Às vezes nem a situação do treinador. Como o vestiário não está satisfeito com o treinador, isso acaba estourando em cima do treinador e demitindo o treinador, porque os próprios jogadores acabam derrubando o treinador, né? Então, conquistar o vestiário do Flamengo, eu acho que é o principal ponto de qualquer técnico do Flamengo, né? Conseguir conquistar, ou pelo menos as lideranças, né? Que a gente sabe que o Flamengo tem liderança, então principalmente a liderança do grupo, né? Esse Flamengo. Outro ponto também, né, que o Mauro chegou a citar sobre o que o Tite vai fazer para poder recuperar o futebol de alguns jogadores, né? Ou uma boa parte do elenco, né? Principalmente jogadores mais veteranos dentro do Flamengo, né? Que tem mais tempo de casa, né? Como Gabigol, né? O que ele pode fazer? Conversar com o Gabigol para poder conseguir, né? Recuperar o futebol do Gabigol. Arrascaeta vive de lampejo, como o Mauro César falou, e eu concordo com ele. Entendeu? Cebolinha, que custou uma fortuna e até agora não provou nada. O Alan, né? Que veio do Atlético Mineiro, então teve pouco tempo e acabou se lesionando de volta o ano que vem. Eu acho que tem tudo para poder jogar bem no Flamengo. Bruno Henrique, acho que fica assim. Bruno Henrique, Everton Ribeiro. O Tite vai analisar se o Everton Ribeiro continua ou não no Flamengo, mas obviamente ele levou para a Copa, então ele deve gostar do Everton Ribeiro, né? E é aquilo, o Tite, será que o Tite ele vai preferir o Pedro de titular ou o Gabigol de titular? Nisso influencia muito no decorrer do jogo, né? Sabemos que o Gabigol hoje em dia, a cada jogo que ele entra, é uma peça nula nesse Flamengo. É uma peça nula, Gabigol. Então aquilo, o Gabigol ainda joga por nome. Atualmente o Gabigol joga por nome. E a situação do Tite é uma situação que vai dar muito trabalho. E eu acho que sim, o Tite ele tem jogo de cintura para poder lidar com todos os problemas que o Flamengo tem. Tanto fora de campo e principalmente dentro de campo, né? Então, eu acho que minha expectativa para o Tite aí, principalmente para o ano que vem, né? Agora essas 12 final rodadas se preparando para pensar em 2024, acho que o Tite tem todas as ferramentas aí possíveis para conseguir fazer um bom trabalho nesse Flamengo visando 2024, né? E depois se o Tite conseguir alinhar, esse Flamengo consegue voar para 2024, né? Mas a sua opinião, Tite, vai dar certo o Flamengo? Vai conseguir fazer alguns jogadores voltar a jogar bola como antes? Quero saber a tua opinião, deixa a tua opinião nos comentários aí e tamo junto, nação, vambora!